Deus. Não, isso não pode. Aliás, é bom que se diga, na Igreja Católica isso não existe. Vilela, eu tenho 37 anos. Em 37 anos de católico, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem dizendo que aquela imagem era minha deusa ou é meu Deus. Nunca. E eu nunca vi um católico fazendo isso. E se eu ver um católico fazendo isso, eu vou corrigi-lo. Tá erradíssimo, mas nunca vi. E creio que dificilmente verei. Porque nós não somos formados a isso. A adorar uma imagem, não. Não. Agora, a imagem, a igreja entendeu que ela pôde ser começada a ser feita porque Cristo se fez carne. Então, Cristo se fazendo carne, eu o vi. E já que eu o vi, eu consigo representá-lo numa imagem. E assim ao mesmo tempo com a Mãe de Deus, assim ao mesmo tempo com os santos. E essas imagens são para mim lembranças, essas imagens são para mim recordações, essas imagens me ajudam a lembrar das virtudes daquela pessoa e não mais do que isso. Mas nunca colocar nada no lugar de Deus, nunca. Mas não é perigoso? Porque eu já vi gente passando a mão em imagem, fazendo o sinal da cruz, beijando... tem aquele... Onde você colocou a minha imagem, não sei o quê. Até meio como um amuleto, sabe? Não é perigoso isso? Você falou uma palavra importante. O Catecismo da Igreja Católica, ele condena... Olha, a Igreja Católica, ela condena até as coisas católicas usadas como superstição. Ah, é? Sim. A Igreja Católica condena isso. Afundar o Santo Antônio pra conseguir casar. Se você pegar uma coisa da Igreja Católica, mas ela é para você para obter sorte, é superstição, e isso também a Igreja condena, mesmo que seja sagrada. Ah, tá, entendi. Mesmo que seja uma imagem católica. Agora, Vilela, existem sinais que não denotam a adoração. Então, por exemplo, você guarda às vezes uma foto do seu pai que faleceu, e às vezes você guarda aquela foto, você mostra para alguém, quando você terminou de mostrar, isso aqui é meu pai querido. Aí você dá um beijo naquela foto, aperta no seu coração. Você não está abraçando aquela foto, você não está beijando aquela foto, mas é que aquela foto te remete a ele, certo? Então, quando uma pessoa simplesmente passa uma mão numa imagem, faz o seu sinal da cruz, isso não significa que ela está adorando uma imagem, ok? Eu quero... Para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. Para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. E a missa é um modelo de como o católico trata todas as coisas. Então, se você perceber, na Igreja Católica tem muitas imagens, mas na hora da missa ele só olha para o altar. Ele não fica olhando para a imagem, porque o centro é Cristo. A missa é um modelo do como o católico entende as suas devoções. Depois, Vilela, quando na missa é falado o nome de um santo, qualquer que seja, sabe o que acontece? Nada. Ninguém faz nada. Simplesmente o padre falou o nome do santo e ninguém faz nada. Quando fala o nome de Maria na missa, isso se fala principalmente numa determinada oração, todos os católicos fazem uma vênia. Reclina um pouco a cabeça, porque ela é a mãe de Deus. A gente entende que ela tem uma santidade maior do que todos os santos, por ser a mãe de Jesus. Só que veja, aos santos, nada. A Maria, a gente inclina a cabeça só. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, e a Igreja Católica entende que ali não é mais pão, não é mais vinho, agora é Jesus Cristo que está naquele altar, toda a igreja se ajoelha. Você entendeu? Então, ou seja, para a Igreja Católica, a missa é o local para você entender como é que funciona a hierarquia das devoções. Ou seja, somente a Deus a gente adora. E agora esse ajoelhar significa adoração. Certo? Agora, todos os outros atos na missa mostram que os santos são importantes, a Virgem Mãe de Deus é importante, mas não existe adoração a nenhum deles. Adoração somente a Deus. Nem a anjo. Nem a anjo. Adoração somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente só adora os três pessoas em um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria. O que é matéria? Esse livro é matéria. Essa Bíblia é matéria. Esse celular é matéria. Esse copo é matéria. A única matéria que um católico adora, ou que todo cristão deve adorar, é a matéria do corpo de Jesus Cristo. Então qualquer imagem cai por terra.
nenhuma imagem pode ser adorada. Porque essa imagem não é a matéria do corpo de Jesus. Então, a única coisa que podemos adorar, o único objeto de adoração é Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria que pode ser adorada é o corpo de Jesus Cristo. E que para nós católicos, depois da consagração, na Eucaristia, ali tem o corpo matéria de Jesus. Então a gente adora. Só. Entendi. Henrique Covese. Primeiramente, obrigado por essa aula sensacional de Bíblia. Frei, qual a sua opinião aos católicos que optam por frequentar missa mais tradicionais em latim? Existe ainda? Existe. Existe com a liberação dos bispos, existem essa possibilidade. Meu pai disse que antigamente a missa era em latim e o padre ficava de costa para ir sim. Isso se transformou depois do Concílio Vaticano II. Houveram transformações nesse sentido. Olha, entender que essa missa é belíssima. Essa missa é a missa que Padre Pio de Pietrelcina celebrou e tantos outros santos, entende? É uma missa belíssima. Se está de acordo com o seu bispo, de acordo com a sua diocese, não vejo nenhum mal em participar. O problema de hoje é o que tem acontecido muito é quando há afrontas à obediência ao seu bispo. Então, diria que é importante a unidade com o bispo. Eu acho uma missa belíssima. A missa... Os cânticos também são em latim? Toda em latim, os cânticos. É uma missa belíssima. Queria ver uma missa belíssima. Então, em muitos lugares existe e aprovada pelos bispos, bonitinho. Então, o bispo assessora toda essa questão. Então, eu sou a favor, sim, desde que esteja em unidade com o bispo da igreja, com o bispo diocesano. Eu sou a favor desde que tenha unidade. Frei Gilson, eu queria continuar da tua história. A gente parou no teu começo, né? E até da tua conversão até a ordenação que fala? Como que é esse caminho até virar frei? Como que foi teu caminho? Legal. Eu entrei então no convento, Vilela, com 18 anos. Tá. Com 18 anos eu entrei no convento. Aí o que acontece? Você é aspirante. Você deseja, você aspira essa vida. Então eu entrei no convento, colocaram em mim uma calça jeans azul e uma camiseta branca. E ali eu fico aspirando, eu fico olhando os freis e falo, é isso que eu quero, não é o que eu quero? Você fica naquela, né? Depois disso, o meu processo demorou apenas 3 meses e eu fui para a segunda etapa, que é o postulantado. Eu recebi um mini hábito que é postulante, ou seja, uma etapa maior. Eu já entrei mais na vida, eu disse que eu quero, eu aspirei, agora eu estou dizendo, não, é isso que eu quero abraçar. E aí você vai recebendo a regra, como é que você deve viver, como que é a vida dos freis, você começa a receber bastante conhecimento do carisma que você quer abraçar. Passando por isso, você vai para a etapa mais importante, que é o noviciado, onde eu recebo esse hábito religioso. Então eu recebi no meu noviciado. E aí eu me tornei um religioso. E aí eu entro na etapa mais importante da vida religiosa. Eu vou ficar num período um pouco mais recluso ainda. Recluso que eu digo sem ficar pregando, sem ficar em muito contato com o mundo externo. Eu vou ficar bem fechado. E esse período meu durou 1 ano, onde eu vou aprender o que é Cristo, onde eu vou aprender o que é igreja, eu vou aprender o que é a vida religiosa, o que é o carisma que eu estou abraçando. Feito isso, se eu quero, e a comunidade vê que eu estou pronto, eu vou professar os meus primeiros votos, os votos temporários, castidade, pobreza e obediência. Esses votos podem ser renovados até 9 anos. Depois de 9 anos, você tem que tomar uma decisão. No meu caso, 3 anos, eu fiz os votos temporários e depois eu disse que eu queria fazer isso para toda a vida, perpétuo. Como que é isso? É a mesma coisa, é um rito perante a igreja, sim, perante o bispo ou o seu superior, e aí você diante de todo mundo fala, eu quero viver isso aqui para sempre. Eu prometo a Deus castidade, pobreza e obediência. E eu quero viver nessa comunidade de vida, de religiosa, eu quero abraçar esse carisma e é aqui que eu quero viver. Aliás, Vilela, você falou uma coisa que ficou sem resposta. Não importa o que você é, a sua primeira vocação é ser santo. Agora, como você vai chegar à santidade vai mudar para cada um. Ah, tá. Então, para